Graças a paz, irmãos. Bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Irmãos, nunca deixa as coisas de Deus se tornar pesado. Porque só se torna pesado na mão quando o coração já foi, né? E todos os dias a gente tem que fazer uma faxina no nosso coração para fazer aquilo que Davi nos ensinou. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Porque é isso que faz a gente cansar. Quando a gente deixa de trabalhar como filho e começa a trabalhar como escravo. Adão nunca reclamou de trabalhar no Éden, até o pecado entrar. O pecado entrou, fadiga. Ele sentiu fadiga por causa do pecado. Toda fadiga que a gente, às vezes, fadiga, cansar naturalmente o corpo, querer dar uma desparecida e tal, isso é natural. Nós somos homens, ninguém está querendo ser Deus aqui diante de ninguém. Mas a fadiga de olhar para a obra do Senhor e queixar-se ou se sentir cansado, isso é proveniente de pecado. E nem sempre os pecados que a gente considera os piores, né? Porque falou de moralidade, a gente fala, mata todo mundo e tal, né? Mas fofoca, mentira, difamação, maledicência ou calote, esses são pecados que a gente perdoa facilmente, né? Não, esses aí é mais fácil perdoar. Só que para Deus é tudo a mesma coisa. E a gente tem que ter esse mesmo critério. Então, hoje eu quero falar, tentar, não sei se eu talvez vou falar de mais de um dia, mas eu quero falar que 3 coisas precisam ser restauradas na igreja urgentemente. Vida de oração, o temor e a comunhão. Porque tudo isso, faltando isso, compromete o corpo, né? Compromete o corpo, compromete a situação. Então, pensa nisso. Hoje nós vamos começar aqui falando de vida de oração. Como a oração, irmãos, tem seu lugar. A oração tem o seu lugar, a oração precisa. São 3, é como se tivesse 3 fundamentos, né? Por exemplo, quando você vai estudar um desporto, tem fundamentos ali que precisam ser respeitados, né? Não é só querer jogar bola, não é só querer jogar tênis, não é só querer jogar golfe. Tem fundamentos, tem a maneira de pegar, né? Tipo, você vai jogar golfe, tem uma maneira de você pegar no instrumento que rebate a bola, quando você vai pegar no taco de beisebol também. Ou seja, isso são fundamentos. É quando você treina o simples até que aquilo se torne, né, algo mais prático, você seja mais capaz. E a vida de oração, irmãos. Primeiro mito que eu quero derrubar na vida de oração é: você não ora para Deus te ouvir, você ora para você ouvir Deus. Irmãos, restaura a vida de oração, mas com o fundamento certo. Eu não estou indo orar para Deus me ouvir. Estou indo orar para falar com Ele até que eu possa ouvi-lo. Olha só, quando Samuel iniciou o ministério dele, Deus explicou para nós como funciona a vida de oração. Ele ouviu uma voz e o sacerdote ensinou para ele: quando essa voz falar, você vai responder para essa voz: fala, que o seu servo te ouve. Então, como eu devo entrar em oração com o meu Deus, Senhor? Com meu Deus, pastor, como eu devo entrar em oração? Eu devo entrar com a mesma disposição de Samuel. Fala, que o seu servo te ouve. Eu vou entrar em oração, eu posso falar, e eu vou falar também, né, nessa relação, que no português já fala oração, né, é um diálogo, né, você vai estar conversando sobre alguma coisa, mas eu preciso estar preparado para ouvir a Deus em algum momento. Senhor, eu coloquei tudo isso diante do Senhor, mas fala para mim, qual é a sua resposta diante disso? A Ana também, a mãe de Samuel, ela orou, ela estava angustiada e ela orou muito. E ela chorou, esperneou, balbuciou, ao ponto de Eli pensar que ela estava cheia da manguaça, né?
E quando ele perguntou para ela, ela falou, não, a sua serva está angustiada, porque ela não tem filho e tal. Ela apresenta a causa. Em outras palavras, irmãos, até que você pode falar, até que você possa ouvir a Deus, mas quando você ouvir Deus, o teu comportamento tem que mudar. A Bíblia fala que naquele ano, ela voltou diferente para casa. Naquele ano, que era de ano em ano que Eucana subia, né? Nesse ano ela foi, né? Naquele ano mudou. Então a vida de oração muda o comportamento da igreja. Quando você está tomado de uma relação, de uma vida de oração, o seu comportamento muda. E temos inúmeros momentos, né, em que a oração tem ali o seu lugar, né, tem a sua importância, né? Em inúmeros lugares, e a gente precisa entender isso. E hoje eu quero falar também aqui, usar o texto de Atos capítulo 4, versículo 7. Atos 4, versículo 7, é a oração em meio à ameaça, em meio à perseguição, em meio a vitupério, em meio à maquinação. E isso é extremamente normal, irmãos, na igreja neotestamentária, a igreja do nosso século, que não suporta a dor, que não suporta a perseguição, que não suporta um puxão de orelha ou um não de Deus. Não, a igreja que, quando Deus dá um não, bate o pé e faz birra. Uma igreja que está mais para plantinha artificial do que uma planta orgânica, que precisa de um determinado tempo no sol, um determinado tempo na sombra, que precisa ser regado, que precisa ser cuidado, e precisa se deixar cuidar. E não pode estar só em uma plantinha de vaso, porque o que limita o tamanho de uma planta é as suas raízes. Se você quiser ser uma pessoa relevante no seu tempo, na sua casa, na sua família, você precisa levantar a sua vida de oração. Todos os dias está aqui, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão vendo na transmissão no YouTube, todos os dias a gente ora, não é porque a gente é bom, é porque a gente sabe que precisa. E toda vez que a gente se desconecta da realidade que eu dependo de Deus, a minha vida de oração vai diminuindo. Ou o pecado coloca peso naquilo que era leve, que é a fadiga. Nossa, não estou aguentando mais. Não, irmãos, a oração não é sempre sobre o prazer, é sobre combate. Ou você acha que aquele pai de família quer deixar a sua família para sair para defender a sua nação? Quando ele é convocado para uma guerra. Não, ele vai porque ele é homem. Ele vai porque ele é responsável. E agora, quando ele é convocado para uma guerra, ele não é responsável só pela sua família. Ele é responsável por todo o território que ele nasceu. Ele é responsável por fazer a defesa da sua casa. Então, vida de oração de um sacerdote ele é responsável de fazer a defesa da sua casa nas regiões celestiais. E por incrível que pareça, a nossa batalha, ela é vencida no joelho antes de ser vencida fisicamente, visualmente. Aquele amigo lá no trabalho que te persegue, ele só continua te perseguindo porque talvez na região celestial você está falando, você pode me dar licença, demônio? Não, com o demônio a gente não pede licença, a gente manda em nome de Jesus. Mas para mandar em nome de Jesus, eu preciso estar em ordem com Jesus. E o que é ordem com Jesus? Se não conversar com ele todo dia e saber qual é o pensamento dele sobre esse assunto. Então, nas regiões celestiais, a gente amarra os demônios, depois a gente mete o pé na porta, amarra, né? E toma, saqueia tudo que é dele. Então, aquela pessoa que você está pensando agora, no seu trabalho que te persegue, essa pessoa também é um filho de Deus, que precisa só de um filho de Deus em ordem, que combate nas regiões celestiais, e aquele que te persegue, depois de um tempo, vai estar te pedindo conselho. Porque é assim que Cristo faz, e Cristo fez isso tantas vezes na minha vida, irmãos.
Então, quem mais persegue a gente, às vezes a gente acaba se tornando uma resposta. Então, vida de oração. Atos 4:7 diz: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em que nome, ou em nome de quem fizestes isso? Eles tinham acabado de realizar uma cura de alguém que estava enfermo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, detalhe, cheio do Espírito Santo. Ninguém é cheio do Espírito Santo dormindo até meio-dia. Quando Deus chama de madrugada para dar uma oradinha, só vira para o outro lado: Senhor Jesus. E lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos. Olha que ousadia. Em nome desse é que este está são diante de vós. Uau! Pega essas palavras. Irmãos, a autoridade é isso. Eles não tinham nenhum medo. Eles não estavam atemorizados nem aterrorizados com as perseguições, muito pelo contrário. Ele falou assim: é engraçado, vocês estão nos interrogando acerca do bem feito a um homem. Irmãos, muitas pessoas vão falar para você: mas por que você é assim? Aí por que você continua fazendo bem para essas pessoas? Por que essas pessoas te perseguem, te maltratam e você ainda... Olha, acerca desse interrogar, vocês estão me interrogando acerca do bem. E aí ele entra com essa mensagem falando: israelenses, anciãos, vocês crucificaram o Cristo, mas Deus ressuscitou. Irmãos, nunca perca a noção de que o seu Cristo não está morto, o seu Cristo ressuscitou. Quando nós temos uma fé covarde, a gente está levando uma fé como se Cristo ainda tivesse morto. Cristo não está preso naquele madeiro. O nosso crucifixo está vazio. Tem ali no símbolo da nossa igreja. Nossa cruz está vazia e carrega uma mensagem. Nós aceitamos e reconhecemos o cristianismo em que a cruz está vazia porque Cristo ressuscitou. Ele não está pendurado no madeiro. Ele ficou morto por 3 dias e Deus o ressuscitou dos mortos. E quando você vive uma fé de um Cristo ressuscitado, você vive com cara de ressurreição. Você tira aquela cara de derrotado, né? E coloca aquela cara de: vem diabo, vem. O diabo olha e ele não quer passar perto de um crente que está com a vida de oração em dia, irmãos, isso é claro. Pode observar em todas as quedas que você teve ao longo de sua vida e você vai perceber o que caiu: vida de devoção. Oração diminuiu. O temor foi de ralo, porque vai logo a seguir. E depois a comunhão também. A comunhão com o próximo é saúde para os nossos ossos. Eu fico lembrando que nesse momento aqui, que a gente está lendo em Atos 4 e tal, ele é precedido por um avivamento coletivo. A igreja que a gente conhece como a igreja de Pentecoste, a igreja pós-Pentecoste. A gente precisa chamar a nossa atenção que Pentecostes foi um divisor de água na história do cristianismo, que quando nós estamos tomados pelo cristianismo e por uma fé renovada, nós somos ousados, o amor transparece no nosso rosto, a nossa fala é santificada. Isso é o divisor de água. Pentecoste, ele é aquilo que aponta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é aquele que enche você de coragem para poder vencer os dias normais que cada um de nós vence. Antes dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, eles estavam trancados com medo. Você pode olhar antes disso, eles estão trancados com medo. Pós-descida do Espírito Santo,
eles estão trancados porque não têm medo. E eu preciso saber, você está vivendo o cristianismo antes da descida do Espírito Santo ou um cristianismo pós-descida do Espírito Santo? Você está trancado com medo? Ou você está trancado porque não tem medo? Porque depois eles foram presos justamente porque eles não tinham medo, porque o Espírito Santo deixa a gente ousado. A situação, as coisas, o que te ataca a gente, irmãos, no dia que a gente faz você correr para a batalha em oração ou faz você se encolher numa caverna e fugir de Jezabel? Agora, depois da descida do Espírito Santo, eles estão ousados, cheios de ousadia. Antes de serem revestidos do Espírito Santo, eles estavam trancados com medo dos judeus e agora eles estão transformando o mundo. E aí que está, irmãos, se o Espírito Santo está na sua vida, está na minha vida, está na vida da igreja, você não está trancado com medo mais, você está transformando o mundo. Você está transformando as pessoas, transformando o mundo em sua volta. Sendo que o ambiente... Ah, pastor, você está dizendo que eu posso transformar as pessoas? Não. Mas um transformado, cheio do Espírito Santo, deixa o ambiente desconcertado. Irmãos, toda pessoa justa, reta, ele julga uma sala de aula, ele julga uma empresa com 300 300 funcionários, julga, porque só de ele estar reto ali, tudo que está torto fica denunciado. Quando Deus ele chamou a gente para viver isso, ele está falando, olha, se coloca nesse lugar, porque eu quero que naquele dia ninguém tenha desculpa ao conviver com você. Então, irmãos, nós precisamos sair para transformar o mundo. Como? Sendo o ambiente. Você sendo o ambiente, as coisas em sua volta que mudam. Ou elas mudam para se tornar parecido com você, ou elas mudam de perto de você. Ou chega um momento que Deus tira você daquele lugar. E aí Deus fala assim, eu quero que até você bate a poeira que está na sua sandália. Bate a poeira que está na sua sandália. Porque nem isso eu quero que você carregue. Então, vida de oração enche a gente de ousadia. Vida de oração é comunicação com o Espírito Santo. Vida de oração faz você ouvir o Espírito Santo e a vontade de Deus. Vida de oração te dá o mapa diário. Irmãos, um dia sem um mapa você anda perdido. Vida de oração te dá o mapa. Senhor, o que eu devo fazer? Qual o comportamento que eu devo ter? Freia minha língua, Senhor, para não falar aquilo que o Senhor não quer que eu fale. Nem me deixe omisso quando é para eu falar. Por favor, me direciona. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Vida de oração. São 3 fundamentos que precisam ser restaurados urgentemente. Vida de oração, temor e comunhão. Hoje eu estou dando toda a minha atenção para a vida de oração. A vida de oração, naquela reunião de oração que a gente tem semanal, mas vida de oração é ninguém precisar te mandar orar, irmãos. É diante da sua angústia, não é você ligar para 30 pessoas antes de dobrar o seu joelho e orar com o seu Deus. Quando esgota toda a minha lista telefônica, aí que eu falo, só me resta orar. Devia ser o primeiro momento. Davi nos ensinou em Ziclac que consultar a Deus foi a primeira opção no meio de um momento tenso. E irmãos, em momento tenso, fale com Deus. Se você tem intimidade, você vai ouvir a sua voz e Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o mapa. Isso é profecia. A Bíblia diz que sem profecia o povo perece. Então, se sem profecia o povo perece, com profecia o povo é bem sucedido. O povo tem êxito. Se quer ter êxito na sua vida, tem uma relação com as Escrituras, que é a sua profecia. Ah, então, pastor, sem profecia perece? Aqui na igreja não tem muitos profetas, né? Às vezes não tem manifestação profética. Ei, irmãos, a Bíblia é a sua maior profecia. Nenhum profeta profetiza se não for em cima dessa base. Qualquer profecia respeita o livro. No entanto, que a gente julga a profecia pelo livro. Não podemos julgar o profeta, mas podemos julgar a profecia. Porque o profeta pode
pode estar falando algo que não está no livro, ou está descoordenado com as Escrituras. E aí, quando você tem vida de oração, alimento diário, quando vem essa doença tentando te contaminar, você interpela, você contrapõe, você resiste, você luta contra aquilo. E aí o diabo não te engana. A nossa luta hoje é contra o engano. E o engano de que eu vou orar até que Deus me ouça. Não. Você deve orar até que você possa ouvir a Deus. Por isso que não pode ser um ato isolado, tem que ser uma vida de oração. É você estar saindo daqui, nós oramos de 6 a 6:30, agora estamos numa palavra. Não, irmão, quando você caminhar no seu carro, fica em espírito de oração. Quando você chegar no trabalho, vê um momento tenso, opa, diabo, estou te vendo aí. Você não vai me enganar. Nem vai me arrastar para essa confusão. Porque o diabo é doido para te arrastar, sabe por quê? Para a luta física. Ele vai querer te arrastar para a carne, para a resposta da carne. Eu vou responder na mesma moeda. Não entra nesse lugar. Responde aos demônios. Satanás, eu estou te vendo. Eu quero que você bate em retirada, recua em nome de Jesus. E aqui, sorrisão no rosto. Aqui para os homens pais. Lá nas regiões celestiais, contra os demônios, guerra. Cara de quem sabe que já ressuscitou. Amém? Amém. Faz sentido para vocês isso? O Espírito Santo, quando eles, antes de Pentecostes, Jesus falava assim, vocês têm o Espírito Santo. Ele falava, soprou para eles o Espírito Santo. Mas depois de Pentecostes, o Espírito Santo que tem eles. Isso muda tudo, irmão. O Espírito Santo te tem? Ou você tem o Espírito Santo? Tem cristianismo que quer levar a vida. Eu tenho o Espírito Santo. Mas existe um cristianismo, irmãos, que é mais louco. Que é realmente aquele que transforma o mundo. É quando o Espírito Santo te tem. Então ele fala para você o seguinte, você está no meio de um avivamento igual Filipe, ganhando Samaria inteiro, a cidade toda se convertendo. Milhares de pessoas, centenas de pessoas se convertendo. De repente o Senhor fala, vai, pega sua carruagem, vai para Jerusalém, porque ele queria salvar uma vida. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo te tem. Quantos de nós, não, mas Deus está fazendo uma obra grande aqui, o que eu vou fazer lá atrás de uma pessoa, sendo que aqui tem muitas para salvar? Não, irmãos, acredite que quando o Espírito Santo te tem, você obedece por uma alma e você reconhece que uma alma vale para Deus. Isso muda completamente o nosso cristianismo, mas como? Vida de oração, perguntando a Deus o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer para mim agora. Com o que eu posso contribuir e em que eu posso cooperar, que é a frase que a gente sempre cita aqui na nossa comunidade. Perseguição, intimidação, prisão, ameaça, nunca fez a igreja de Cristo recuar. A perseguição está te fazendo recuar? A intimidação está te fazendo recuar? A prisão está te fazendo recuar? A ameaça está te fazendo recuar? O fato de muitas pessoas não gostar de você não quer dizer que Deus não tá se agradando de você. Nunca baseia a sua relação com Deus com o gostar, porque no final da vida de Paulo ele fica sozinho e até aqueles que eram da fé o abandonaram. Ele falou, na minha primeira defesa ninguém veio. Está na torcida por mim. Pessoas que ele cruzou nações para ver. Mas ninguém queria o quê? Ser associado àquele criminoso, porque talvez correria o risco de ser preso também. Então, pensa aí, se o apóstolo Paulo é um homem emocional, ele recuaria por causa da perseguição, ele recuaria por causa da intimidação, ele ficaria depressivo por causa da prisão, ele ficaria tristinho pela ameaça, mas não, ele ainda encoraja os irmãos a permanecer firme na fé e não abandonar, porque existia algo para além da morte esperando, que era a vida eterna, que é a ressurreição em Cristo.
Uma igreja cheia do Espírito Santo cultiva uma vida de oração, e o Espírito Santo, primeiro você tem ele, mas depois ele passa a te ter. E quando ele passa a te ter, você recebe um combo que eu considero que é a antecipação de tudo. Tudo que vai acontecer, Deus te antecipa. Irmão, qualquer coisa que estiver acontecendo, quando eu estou bem mesmo, alinhado, estou atento à voz do Senhor, não há nada que aconteça no ambiente em que o Senhor me deu para pastorear, que Deus não me dê minimamente noção do que eu estou vivendo e contra quem estou lutando e contra o que e como vencer. Isso é profecia. Isso é profecia. Vem para o sonho, vem para um sonho que alguém conta para mim, vem por uma perspectiva, vem por um sentimento, vem por um discernimento. Eu estou falando para você que quando você cultiva a vida de oração, você restaura esse fundamento, você não fica na mão do diabo. Você começa a andar na frente das suas emboscadas. Você começa a ter discernimento antecipado daquilo que o diabo está preparando. Então você não vive por ofensa. Uma igreja que triunfa nas adversidades é uma igreja que sempre vive em caráter de oração. A gente sempre fala aqui, né? Adoração, intercessão e a proclamação. Que é anunciar a mensagem, que é buscar, né, ouvir a mensagem que Ele quer que a gente fale, não ao contrário, porque oração é buscar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? Diante disso, qual o meu comportamento? E a intercessão, entrar em batalha, em guerra, em favor de pessoas. A adoração, por incrível que pareça, parece ser a parte da alegria, mas a adoração é parte da guerra também. Os demônios que estavam em Saul saíam só quando Davi tocava. Davi fala bem assim, olha, adestra os meus dedos para a guerra. Ou seja, ele sabia que quando ele tocava uma nota musical, os demônios ficavam horrorizados. Porque tudo que o diabo quer é a adoração que é de Deus. Por isso, irmãos, hoje, nesse dia, coloca tudo que você tem na sua vida de oração. Você já veio aqui, tirou o seu devocional coletivo. É muito bom a gente viver coletivamente, tá aqui os irmãos. Mas hoje, quando você estiver, caminha com espírito de oração. Já viu como o jejum eleva os seus sentidos na sua oração? Você passa uma mosca. O que Deus está querendo me dizer? Porque o jejum mata o seu pior inimigo, que é a sua alma dentro de você, carne. Carne que nos arrasta para os apetites, irmãos. E o jejum, ele tem a missão de abaixar a voz da sua carne, da sua alma, para acender a voz do Espírito em você. Então hoje eu vim falar sobre esse fundamento chamado de oração, e eu oro por você nessa manhã, eu oro pela sua casa, oro por você para que você tenha entendimento claro de que é mais do que agradar o pastor, ou o pastor ver você num lugar. Não é sobre isso, irmãos. É sobre você cultivar uma vida por você mesmo, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que Deus está desenhando e quer colocar na sua mão, mas Ele não pode colocar na sua mão até que você ouça a voz dEle e viva a palavra dEle. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, reconhecemos, Pai, que Tu és, Pai, o motivo de nos arrancar da nossa casa e estar aqui. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela oração coletiva, por esses casais, esses irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor, por nos renovar em força, temor, graça, conhecimento. E nós respondemos hoje, Pai, toda a ameaça e todo o contra-ataque do diabo com perseverança no lugar de oração, Pai. Perseverança nos seus pés, porque nós dependemos do Espírito Santo. E horas nós recebemos o Espírito Santo, mas hoje nós queremos que o Espírito Santo, ele nos tenha
controle das nossas ações, a maneira de falar, a maneira de olhar, a maneira de tocar, que as nossas mãos possam estar limpas e o nosso coração puro diante dos dias que a gente enfrenta. Eu oro, Senhor, para que cada coração ouvindo essa mensagem, onde quer que esteja ouvindo, que eles possam ser renovados de força, de coragem, de autoridade, e que isso tudo seja para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, glória a Deus.